Vamos lá então, estamos ao vivo. Graça e paz para você que entrar aí, você que for entrando. Vamos então para a nossa última aula aí sobre batalha espiritual. Tá bem claro, né, a tela hoje. Graça e paz, Rosilene. Boa noite para todos, graça e paz para todos. Aquele velho processo, você que for entrando aí vai clicando no botão compartilhar. Graça e paz, meu amigo Anderson. Obrigado pela ligação hoje, querido. Obrigadão pela lembrança. Pastor Éder, paz do Senhor. Milton César, paz, querido. É isso, queridos. Vamos então hoje para nossa última aula do nosso curso de batalha espiritual. Nosso primeiro curso é AD. Olha só que legal, hein? Thais Moreira, graça e paz. Minha cunhada Adna, Karine, minha querida esposa. Te amo, amor. Graça e paz para todos. Aproveita aí, querido, esse momento para compartilhar. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é a armadura de Deus. Propositalmente eu deixei por último, porque é um dos temas dentro desse universo aí que envolve a batalha espiritual, um dos temas mais falados, né? E a gente vai ver hoje o que a Bíblia fala acerca disso. Vamos entender o que é batalha espiritual. Graças a paz, Rubens. Boa noite. E eu quero que você coloque aí nos comentários aí o que vocês têm achado, né? Eu gosto sempre de perguntar, estamos finalizando o nosso curso, e aí quem assistiu aí, pelo menos a maioria das aulas, o que vocês acharam? Foi bom? Né? Deu para aprender alguma coisa? Deu para crescer espiritualmente? Queria que vocês comentassem aí. E lembrando que a partir dessa sexta-feira já nós vamos começar o nosso novo módulo aí da Escola Teológica, né? Que é o hashtag Sou Fonte, a nossa classe de doutrina. Então nós vamos estudar as principais doutrinas da fé cristã, né? A visão da fonte de vida, né? Você que sempre quis aprender, sempre quis entender o que a fonte de vida pensa sobre determinados temas, né? Qual o pensamento teológico, né? Você vai ter oportunidade de aprender. Ó, uma galera já entrou aqui. Rosana, graça e paz, querida. Vó Célia, Deus abençoe meu neto do coração, amém. Eu sempre peço bênção, então ela já me abençoou já antes de eu pedir. A Patrícia, graça e paz. Jusilene, graça e paz. É isso aí, o povo está entrando. 8h01 agora, guardar só mais alguns minutinhos, a gente já vai dar início. Então aproveita aí para compartilhar, para indicar. Esse tema é muito legal, eu pelo menos gosto muito de falar sobre esse tema. E essa aula, né, é muito legal falar sobre a armadura de Deus. Lio, querida, graça e paz, seja bem-vinda. Graça e paz a todos. Michele, graça e paz. Tudo bom, Michele? Graça e paz, Jusilene. Beijão para todos vocês aí. Hoje a gente vai ler alguns textos, então se você quiser aproveitar e pegar uma caneta, papel, para ir anotando. A Rosilene colocou aulas edificantes, aprendi muito com elas. Que bom, a gente fica feliz de saber disso. Cadê o pastor Cláudio? O pastor Cláudio tem que ler isso aí, é bom de ter esse feedback. Karine, saudades do lanche no intervalo da escola. Eu também tô com saudade do lanche, do cafezinho que o Paulinho faz, do patezinho que a Sara faz, que é uma delícia, aquele patezinho com biscoito. Né? Que a gente começa a comer e não para. Vou voltar logo, né? Pra gente poder contar com isso. Carmen, graça e paz, querida. Realmente faz falta, né? A gente se encontrar, se reunir, ter comunhão, né? Presencial. Jussara, acredito que é o Fabiano que está no perfil dela. Como vocês são um, não importa quem é, né? Seja bem-vinda, Jussara ou Fabiano. Joelma, graça e paz, querida Joelma, Lara. O povo está entrando aí. Vai compartilhando aí. Nossa última aula aí do nosso curso de batalha espiritual. Graça e paz, Mary Ellen.
8h03, 2 minutinhos e a gente começa. Verdade, Lil, seu café, nosso seu café salva. Geralmente quem faz o café lá é a Lil, e quando a Lil não tá lá, por lá, é o Paulinho que faz, né, o Joey. Mas ambos, deixa eu corrigir aqui, né, para não criar um problema para mim. Ambos os cafés são deliciosos, né, o café da Lil é maravilhoso. Rosana, amém, querida. Pastor, ora pela restauração do casamento de Rafael e Camila. Amém. Vamos orar no final. Amém? Quando a gente for finalizar, a gente ora. Se alguém tiver mais algum pedido também, a gente junta todos os pedidos e faz a oração. Se por acaso no final esquecer, no finalzinho você me lembra, tá bom? Mas vamos orar sim, com certeza. Inclusive, igreja, ó, vamos orar pelo casamento de Rafael e Camila. Amém? Mais um minutinho e a gente já vai começar. Então é isso. Se você não pegou ainda a sua Bíblia, quem gosta de acompanhar com a Bíblia impressa, né? Se não pegou a sua caneta, caderninho para anotar, é sempre bom. A Karine colocou que só café é possível agradar a Deus, Ai, Karine, você é figura. Mas é verdade, precisa de fé para agradar a Deus. Só café. Amém, queridos. Vamos orar e vamos dar início então à nossa aula. Amém? Vamos lá? Deus amado, te agradeço por esse dia tranquilo, obrigado pelo teu cuidado com cada um de nós, obrigado porque estamos aqui mais uma vez para aprender de ti, mais uma vez para aprender da tua palavra, Pai, obrigado por cada vida que está assistindo, peço que através do teu Espírito Santo o Senhor venha nos dar entendimento da tua palavra, que possamos crescer, que possamos aprender mais de ti, né, e te conhecer cada vez mais, porque é tudo que nós almejamos, conhecer mais de ti, Deus. Então fala aos nossos corações, fala às nossas mentes, nos dá discernimento, Senhor Deus, daquilo que às vezes é complicado para a gente entender, né? Enfim, ministra, Senhor Deus, as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, queridos, então vamos... antes da gente começar, eu quero ler 2 textos, né? A gente vai falar sobre a armadura de Deus, mas eu quero começar com 2 textos aqui. O primeiro texto é Colossenses. A gente vai ler Romanos, mas nem agora não. Quero ler Colossenses 2,15, tá? Eu já deixei os textos separados aqui na minha frente no monitor do computador, para a gente ganhar tempo, porque a gente tem bastante conteúdo para falar hoje. Então, Colossenses 2,15 é o primeiro texto. Vamos lá, sem muitas delongas. Se você tiver dúvida, anota para você conferir depois, tá? Tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E o próximo texto que a gente vai ler é Efésios 6, né, de 10 a 20 eu coloquei, mas vamos ler de 10 ao 18. Né? Só até aí já basta. É um texto muito conhecido que vai falar da armadura de Deus. Diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Então esses 2 textos aí para a gente começar, a gente vai ler alguns no decorrer, mas só para embasar, né? O texto base é o texto de Efésios, obviamente, mas a gente vai ler alguns outros textos de acordo com o que ela vai se desenvolvendo. Bom, em primeiro lugar é certo, né, que o diabo já está derrotado e que essa derrota aconteceu na cruz de Cristo. Acho que isso já está claro para todo mundo. Acho que ninguém tem mais dúvida disso. Né? Esse texto de Colossenses que a gente leu, 2,15, fala exatamente disso.
ele despojou os poderes, as autoridades e fez deles, né, um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. De quem esse texto está falando? Né? A quem ele se refere? A Cristo, a Jesus Cristo. Porém, mesmo ele derrotado, ele não está inativo. Né? Ele sabe que lhe resta pouco tempo. Então o que ele faz? Ele não mede esforços para atacar e perseguir a noiva de Cristo. Quem é a noiva de Cristo? A igreja. Né? Somos nós somos a noiva de Cristo. Sabendo disso, então, é de suma importância para nós entender que assim que nós reconhecemos o senhorio de Cristo, né, sobre as nossas vidas, automaticamente nós nos alistamos no exército de Cristo. Né? E automaticamente nós entramos numa batalha essa que só terá fim quando Cristo voltar. Isso é algo que tem que ficar muito claro para nós. Eu lembro que certa vez eu conversando com um discípulo, né, de uma célula, de uma outra igreja que eu era, e eu lembro que ele durante um período ele chegou a liderar uma célula, uma célula grande, ele tinha um número expressivo de pessoas na célula dele, e depois ele pirou o cabeção, não quis saber de mais nada, e um dia eu fui conversar com ele falou assim, não, eu estou tranquilo, quero mexer mais com negócio de igreja, negócio de Deus, negócio de reino espiritual, não quero mexer com isso não, sabe por quê? Eu sei que isso aí tem muito contra-ataque do inimigo, então eu estou assim, quietinho no meu canto, eu não mexo com o inimigo e ele não mexe comigo, né? Então ele cai num engano de achar que se ele ficasse quietinho o diabo não vai incomodar ele. Não existe isso. Né? Na realidade, o diabo ele está contra toda e qualquer pessoa. Né? Mas quando a gente reconhece o senhorio de Cristo em nossas vidas e começa a servir, é fato que o contra-ataque é maior, porque ele tem prazer em tentar derrubar aquele que confessa Jesus como o único e suficiente Salvador. Né? Então, isso aqui é importante de observar. Então não existe campo neutro nessa batalha. Quando você ainda não confessou a Cristo como o único e suficiente Salvador, você é atacado. Quando você confessa, você é atacado mais. Porque, como eu falei, você está agora alistado literalmente no exército inimigo. Né? Portanto, usando aqui as palavras do apóstolo Paulo, nós precisamos então nos revestir de toda a armadura de Deus. Para quê? Paulo fala, para resistir ao dia mau. Só que daí então surge a seguinte questão, o que significa realmente se revestir da armadura de Deus? E é uma pergunta importante, o que é realmente, o que é literalmente se revestir da armadura de Deus? Por que é uma pergunta importante? Porque muitas vezes a gente vê aí, principalmente quando se fala de batalha espiritual, as pessoas praticando alguns atos proféticos. Eu já vi, por exemplo, pessoas, quando falam sobre a armadura de Deus, vestir literalmente, fazendo todo um teatro, né? Eu já participei de cultos que o cara botava a igreja para marchar e botava o cara para vestir cada peça, né? Um teatro mesmo, porque não tinha armadura nenhuma, mas o cara tava lá botando o capacete, o cara tava lá botando espada, enfim, tudo de maneira teatral. Mas será que isso é vestir a armadura de Deus? Será que é isso que a Bíblia fala? Né? Porque é fato que Paulo usa, no texto que a gente acabou de ler, Paulo usa realmente a imagem de um soldado, ele usa a ilustração. Aliás, eu gosto muito disso em Paulo, é uma característica até que eu sempre procuro trazer para as minhas aulas, não com a qualidade que Paulo tinha, né? A capacitação que Paulo tinha, porque Paulo era um grande homem de Deus, né? Então ele fazia isso como ninguém. Mas Paulo ilustra aqui para criar uma imagem mental, ele dá uma ilustração para criar uma imagem, né? Então ele usa essa imagem de um soldado se vestindo porque era algo comum para aquelas pessoas. Mas será que é literal aquilo ali? Não, a gente vai ver que a Bíblia não fala. Então, o que significa se revestir da armadura de Deus? A resposta vai estar na própria palavra de Deus, né? A resposta a gente vai encontrar na própria Bíblia. A própria Bíblia vai nos dar a resposta para essa pergunta. A Bíblia vai nos mostrar, vai confirmar o que é se revestir de toda a armadura. O que é essa armadura? Qual o texto, pastor? Romanos 13, 14. Né? Quem tiver com a Bíblia aí puder abrir, senão se acompanha a leitura comigo aqui. Romanos 13, 14 diz o seguinte: pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Repare que Paulo está falando de se revestir de Cristo. Olha, é literal isso? Como é que eu vou me vestir de uma pessoa, né, de Cristo? Não dá, né? Então não é literal, assim como quando ele fala em Efésios não é literal. Mas esse texto de Romanos explica o que é
se revestir da armadura de Deus. Se revestir da armadura de Deus é se revestir do próprio Cristo, né? E quando a gente faz isso, né, a gente não vai ficar premeditando como satisfazer os desejos da carne, né? Pastor, mas como é que o senhor comprova que é isso mesmo? A gente vai ver no decorrer da aula. Mas por que eu já posso afirmar que se revestir da armadura de Deus é se revestir do próprio Cristo? Porque todas as virtudes encontradas na armadura de Deus são virtudes que a gente encontra na pessoa de Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo é o nosso padrão. Cristo é a nossa referência. Então, quando eu me revisto de Cristo, eu estou me revestindo da armadura, né? Estou me revestindo dos elementos, das virtudes, né, que eu encontro no próprio Cristo. Mas a gente vai desenvolver isso mais aqui no decorrer das aulas. Olha só, se revestir, né, ou a palavra revestir, né, no grego, é a palavra endusastai, tá? E ela tem o sentido de vestir uma roupa, literalmente de vestir uma roupa. Paulo usa muito essa figura de linguagem, né? Constantemente ele fala de revestir ou de se despir do velho homem. Volta e meia ele faz essa ilustração, ele pinta essa cena, esse quadro, né? Por quê? A ideia dele é frisar que a vida cristã ela é caracterizada pelo ato contínuo de se despir das vestes antigas, se despir das vestes do velho homem para vestir as vestes do novo. E quando a gente compreende isso, fica muito mais fácil para a gente imaginar e para a gente entender o que Paulo estava querendo dizer. Por quê? Em primeiro lugar, ninguém veste uma roupa por cima da outra. Eu, antes de começar para a aula aqui, antes de preparar para vir para dar aula, eu fui tomar um banho. Eu tomei um banho e vesti uma roupa. Eu tirei a roupa que estava suja, que estava suada do dia, e vesti uma roupa nova. Estou até com a camisa aqui, ó, Sou Fonte, ó. Ó a camisa bonita, ó. Tem que mandar fazer essa camisa, hein, pastor? Mandar fazer mais. Né? Tô até com a camisa da igreja aqui. Então eu vesti uma camisa nova por cima. Por quê? Porque ninguém, em sã consciência, veste uma roupa por cima da outra. Você tira, que você está por baixo, né? E você bota a roupa limpa, a roupa nova. É exatamente isso que Paulo quer dizer. Quando ele usa essa expressão de revestir, é isso, né? É se despir do velho homem e se vestir de Cristo, né? E outro ponto importante que a gente tem que observar aqui, que Paulo fala que nós devemos tomar toda a armadura de Deus, toda, no sentido de completa, a armadura completa, todas as partes. Eu não posso vestir só uma parte. Novamente voltando à figura do soldado romano, o soldado romano, quando ele ia se preparar para uma batalha, ele vestia toda a armadura. Ele não vestia só uma parte da armadura, ele vestia toda a armadura por completo. Né? Todas as peças que compunham aquela armadura ele vestia. Por quê? Caso contrário, ele ficava vulnerável. A armadura tinha várias funções, mas a maior parte era de proteção. Então, se ele não vestisse uma parte da armadura, naquela parte que estava descoberta, que estava desprotegida, ele ficava vulnerável. Né? A gente pode usar para ilustrar a história de Aquiles. Vocês já devem ter ouvido falar aquela frase, o dito popular, né? Quando uma pessoa tem uma fraqueza, a gente fala assim, é o calcanhar de Aquiles dele. Né? Fulano tem uma fraqueza, é o calcanhar de Aquiles de fulano é aquilo. Essa expressão calcanhar de Aquiles se refere à mitologia grega. Né? Para quem não sabe, Aquiles, na mitologia grega, era um semideus, né? Era um herói que lutava muitas batalhas, e quando ele era recém-nascido, ele recebeu uma profecia de que ele iria morrer jovem. A sua mãe, com medo, pegou Aquiles e banhou Aquiles num rio, que na crença dos gregos, nessa mitologia, nesse mito, esse rio proporcionava uma espécie de imortalidade, né? Tornava a pessoa invulnerável, vamos colocar assim. Então essa mãe pegou Aquiles pelos pés e mergulhou ele de cabeça para baixo. O mito conta isso. Né? Então, onde a água alcançou Aquiles, ele ficou invulnerável. Só que a água não alcançou, a água desse rio, né, milagroso, segundo o mito, não tocou o calcanhar de Aquiles. Então ele ficou ali nos seus calcanhares, ele ficou vulnerável. Ele era realmente invulnerável em todo o seu corpo, mas no calcanhar ele tinha uma fraqueza. É claro que isso é um mito. O mito é uma história que tem um fundo moral, que é ensinar uma lição. Nem os gregos acreditavam que aquilo tinha acontecido, é um mito. Né?
Mas vamos imaginar o seguinte, se essa história fosse verídica, e Aquiles, sabendo que ele tinha um ponto fraco, o que ele deveria ter feito? Ter protegido aquele ponto fraco. Né? Pastor, por que o senhor está contando essa história toda, essa mitologia de Aquiles e tal? Eu quero chegar num ponto do seguinte, nós temos que saber qual é o nosso ponto fraco. Qual é o nosso calcanhar de Aquiles? A palavra de Deus fala que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então eu tenho uma cobiça e você que está me assistindo também tem uma cobiça. Você também tem uma fraqueza. Você também tem um ponto fraco. Eu não sei qual é. Aí que a gente tem que se conhecer. E a melhor maneira de se conhecer é conhecer a Deus de verdade. Né? O ser humano foi criado um ser relacional. Relacionamento com Deus, com o próximo, com a natureza, com a criação e com Ele mesmo também. Então quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. Mais eu me vejo em Deus e eu vou ver o que eu preciso corrigir. Aí eu vou ver os meus pontos fracos. Aí eu tenho que me proteger para não ficar vulnerável. Por quê? Porque senão o inimigo vai usar aquilo ali, o meu ponto fraco, para tentar me fazer cair. Para tentar me fazer cair em pecado. Né? Então, revestir de toda a armadura com que Paulo fala aqui, implica em eliminar todo e qualquer ponto fraco que exista. É fato que nós não vamos conseguir eliminar por completo enquanto nós estamos aqui na Terra. Né? Porque nós só vamos receber um corpo transformado quando Cristo vier nos buscar. Esse corpo aqui ele ainda é um corpo corruptível. Nós temos o Espírito Santo, nós temos uma nova natureza, ele nos ajuda a vencer o pecado, mas nós temos que buscar fazer isso. Então, vestir toda a armadura, como Paulo fala, é olhar para todas as áreas, é buscar todas as áreas que ele vai colocar aqui, que a gente vai daqui a pouco discorrer, daqui a pouco a gente vai falar, e procurar corrigir. Né? Então, uma pergunta, antes da gente mudar de tópico aqui, qual é o seu ponto fraco? Eu sei qual é o meu. Eu sei onde o diabo me tenta, eu sei onde eu caio com mais facilidade. Alguns é orgulho, outros é dinheiro, outros é mulher, outros é poder. E aí, qual é o seu ponto fraco? Às vezes, para alguns, é mais de um elemento desses. Enfim, é importante a gente olhar e fazer essa autoanálise, fazer esse questionamento. Qual é o meu ponto fraco? Se você não sabe, não consegue identificar, ora, pede o Espírito Santo para revelar o seu coração. Né? Ele vai te mostrar. Amém? Continuando, Paulo, o primeiro elemento que ele descreve aqui é o cinto da verdade e a couraça da justiça. E ele descreve esses elementos, esses primeiros elementos que ele descreve como elementos responsáveis pela firmeza do soldado. Eu vou repetir a leitura dessa parte. Ele diz assim, ó, assim mantenham-se firmes. Aí ele começa a falar, fazendo o quê? Como é que eu vou manter firme? Ele fala, cingindo-se com o cinto da verdade. Vamos parar aqui no cinto da verdade que a gente vai falar dos outros elementos daqui a pouquinho. Mas ele já fica a deixa aí que o cinto da verdade é um dos elementos responsáveis pela firmeza. E a analogia que Paulo usa aqui do cinto da verdade é perfeita, porque o cinto, apesar de ser uma das últimas peças que a gente usa para vestir uma roupa, e com o soldado era a mesma coisa, ele é de suma importância, que principalmente quando se trata do soldado, ele era responsável por segurar as demais peças da roupa. Né? Então, no aspecto espiritual, a verdade ela aponta para a pessoa de Jesus Cristo, que a própria palavra vai dizer que ele é o caminho, a verdade, não é uma verdade, mas ele é a verdade e a vida. E quando eu estou em Cristo, eu não me embaraço com as mentiras do diabo. Por quê? Aquele que vive numa mentira, uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, ele vai se embaraçar. A mentira, ela cria uma falsa impressão de que ela está nos livrando de algo. Já viu aquela história que não tinha como, eu tinha que mentir ali para me livrar daquilo ali? Mentira. Mentira. Isso é uma mentira. Isso aliás, essa mentira é uma verdade. Por quê? Na realidade, a mentira, ela escraviza. Você conta uma, aí você vai ter que contar uma segunda para proteger aquela primeira, e uma terceira para proteger a primeira e a segunda, e vai. Até chegar o momento que você vai se embaraçar por completo e você vai cair. Então, quando Paulo fala de vestir o cinto da verdade, é de andar na verdade. Mas não a minha verdade, não a verdade do mundo, não verdades filosóficas. A verdade que Paulo fala aqui é Cristo. É andar na verdade que é Cristo, é andar nele. João 8,44 vai falar que o diabo é o pai da mentira. Quando eu não ando na verdade que é Cristo, eu estou andando no pai da mentira, eu estou andando no diabo. Basicamente é isso que ele está querendo dizer. Então, andar na verdade significa o quê? Andar no próprio Cristo. Eu quero ler 3 João, versículo 4. 3 João só tem um capítulo, né?
ele diz, João, escrevendo a sua carta, ele diz assim: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. O que é andar na verdade? É andar em Cristo. É andar de acordo com a verdade. Né? Então isso é muito importante da gente observar. Já a couraça da justiça que Paulo fala em seguida, vamos voltar ao nosso texto base. Paulo vai falar, né? Assim mantenham-se firmes, cingindo o cinto da verdade, já falamos, vestindo a couraça da justiça. O que é essa couraça da justiça? No soldado romano, a couraça ela era um tipo de colete de metal reforçado e colocado junto ao tórax, né? Com a finalidade de proteger o peito e as costas, né? Então tinha um reforço ali muito grande para que ele, se ele tomasse uma flechada ou uma espadada, ele conseguisse não se ferir de forma mortal. A ideia basicamente era essa, né? Era como se fosse uma segunda pele, uma pele mais resistente, né? A Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, que é uma Bíblia que eu tenho, ela traz o seguinte comentário, ela fala assim: Satanás ataca frequentemente o nosso coração, o centro das emoções, dignidade e confiança. A justiça divina é a armadura do corpo que protege o nosso coração e assegura a aprovação de Deus. O Senhor nos aprova porque nos ama, por isso enviou seu Filho para morrer por nós. Um comentário interessante, né? Então, mas vamos pegar uma parte aqui que eu acho mais interessante. A justiça divina é a armadura, né, do corpo que protege o nosso coração e assegura a aprovação de Deus. Como é que a justiça de Deus se manifesta em nossas vidas? Quando nós andamos na verdade. Uma coisa está ligada à outra. Quando eu ando na verdade, né, quando eu me visto do cinto da verdade, isso é figurado, a gente já entendeu, que esse vestir, usar o cinto da verdade, né, vestir o cinto da verdade, que é andar na verdade, que é o próprio Cristo, a justiça de Deus vai se manifestar na minha vida. E isso vai proteger as áreas vitais, o coração, os sentimentos, as emoções. Então quando Paulo usa aqui a figura da couraça, é isso que ele está querendo dizer. Então vestir a couraça é ter, através da justiça de Deus, que é manifestada através da verdade, quando eu ando na verdade, é ter a justiça de Deus protegendo as áreas vitais, né, do meu corpo. No caso, claro que a gente está falando aqui no sentido espiritual, né, da coisa. Né. O próximo elemento que Paulo vai descrever aqui é as sandálias do Evangelho. Né. Vamos voltar novamente aqui para a figura do campo de batalha romano, né, que é o que Paulo usa aqui como ilustração. O campo de batalha, quem já viu esses filmes aí medievais, eu gosto demais desses filmes, já falei isso aqui algumas vezes, eu gosto de filme de guerra, qualquer um. Eu tenho um problema aqui em casa porque eu gosto de filme de guerra e Sara não gosta, né? Aí eu, quando vejo, eu acabo vendo sozinho, que ela não gosta de ver. Né? Mas eu gosto de esses filmes de guerra medieval, até guerras mais recentes eu gosto também. Esses dias até assisti um. Então, quando você vê esses filmes aí, um campo de batalha que ele costuma ser um local terrível. Né? Por quê? Muitas vezes você vai ter desníveis, pedras, superfícies escorregadias, né? E onde uma pequena queda, né, pode ser vital. Pode resultar na morte, com certeza. Então você tem que estar calçado com algo que te dê uma segurança ali. Né? Então por isso as sandálias usadas pelos soldados daquela época eram muito importantes. Visavam dar firmeza necessária durante os confrontos. Imagina o soldado estar lá num confronto com o seu inimigo e ele não tem firmeza, ele escorrega e cai. Morte na certa. Então essa é a ideia de Paulo usar aqui as sandálias do Evangelho. Essas sandálias, se você for pesquisar na internet, você vai ver que elas eram de couro, eram bem reforçadas, né, e tinham pregos no solado. O solado dela tinha pregos, não pregos grandes, mas eram cheios de pontas assim de pregos para poder aderir no ambiente, para poder aderir e manter aquela segurança do soldado, de forma que o soldado não caísse. Né? Na questão espiritual, trazendo isso para o aspecto espiritual, as sandálias do Evangelho apresentam aqui a prontidão de anunciar o Evangelho. Como assim, pastor? Não entendi. O que é prontidão em anunciar o Evangelho? O que é estar pronto? Prontidão é isso, né? Estar pronto para anunciar o Evangelho. É o seguinte, o soldado romano, ele usava as sandálias com qual intuito? Qual era o intuito do soldado romano a calçar essa sandália? Era estar mais preparado para quê? Para levar a morte. A ideia dele não era só resistir por resistir. Ele queria matar o inimigo dele. Então a sandália do soldado romano levava a morte. Mas a sandália do Evangelho de Cristo leva a vida.
E aqui eu quero deixar uma pergunta para você que está me assistindo. Que tipo de sandália você tem calçado? Você tem calçado a sandália do Evangelho, aquela que leva as boas novas, aquela sandália que leva vida por onde passa, por onde anda? Ou você tem levado outro tipo de coisa, outro tipo de elemento? Talvez você não tenha levado por onde você passa morte física propriamente dita, né? Mas em outras formas, né, podemos dizer que talvez você tenha levado esse tipo de morte. Essa é a pergunta que nós temos que fazer, ou seja, nós temos que estar preparados, né, para levar o Evangelho. As sandálias do Evangelho representam isso. Onde você vai, onde você caminha, você tem que estar calçado com o Evangelho da paz. É isso que Paulo está falando. Né? Isso é tremendo demais. E Paulo fala que é o Evangelho da paz. Onde eu chego, eu tenho que levar paz. Se eu sou de Cristo e eu estou vestido com a armadura de Deus, estou me revestindo de Cristo, eu levo paz. Não foi assim com Cristo? Onde Cristo passou, ele levou paz. Onde Cristo andou, ele demonstrou paz. Né? Então, por mais que o terreno onde nós pisemos no nosso dia a dia seja desnivelado, escorregadio, perigoso, né? Temos a paz e a segurança de calçar essas sandálias. Né? E a palavra também diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam a salvação. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Quão formosos são os pés daqueles que estão envolvidos em levar um amor, em levar um discurso de paz, e não um discurso de ódio, e não um discurso de guerra, de briga. Né? Por onde a gente passa, por onde a gente anda, estar calçados do Evangelho da paz é isso, é levar a paz, é você chegar no ambiente e as pessoas olharem para você e falar, chegou o crente, beleza, legal, o cara que traz a paz, é o cara que traz um discurso conciliatório, é o cara que traz um discurso legal, é o cara que não se envolve em briga, que não se envolve em treta. É isso que Paulo está querendo dizer quando ele fala da gente calçar os evangelhos da paz. Né? E eu quero ler esse texto que eu citei, Romanos 13,14, não, deixa eu achar aqui o outro. Não, Isaías 52,7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Eu estou até arrepiado aqui, queridos. Como são belos. É assim que a gente tem que ser. Os nossos pés têm que anunciar a salvação, têm que levar o Evangelho, mas para isso eles têm que estar calçados com a prontidão do Evangelho. E é estar pronto para fazer isso. A gente tem que estar pronto, preparado para fazer isso a todo e qualquer momento. Sabe por que? Se a gente não estiver preparado, a gente não está firme. Aí a gente escorrega e cai. O próximo elemento aqui da armadura que Paulo vai falar é o escudo da fé. Escudo da fé. Deixa eu ler aqui para vocês a parte que ele fala. Voltando, vou sempre reler para a gente relembrar. Assim mantenham-se firmes, cingindo o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé. O escudo da fé. E ele fala, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Né? A maior peça que um soldado usava, né, que um soldado romano usava, era exatamente o escudo. Né? Ele chegava a medir, eu fiz uma pesquisa, ele chegava a medir 1,20 por 80. Então era aquele escudão grandão. Né? E vários tipos de materiais eram usados na confecção desse escudo. Madeira, chapas de metal, latão, couro e até alguns detalhes em ouro e prata eram utilizados para confeccionar esse escudo que o soldado usava. E os soldados, eles se posicionavam com o escudo de forma que eles protegessem desde os joelhos. Eu estou sentado aqui, não dá para demonstrar, mas o escudo protegia desde o joelho, né, até a altura do queixo. Né? Então dá para você imaginar mais ou menos o tamanho do escudo, era um escudo grande. Imagina aí um escudo que protege desde a altura do queixo aqui para baixo até proteger os joelhos. Era assim que o escudo funcionava. Então eles se posicionavam dessa maneira. E o escudo, quando era bem utilizado, ele protegia não apenas a quem portava, ou seja, aquele que estava segurando o escudo. Quando o escudo ele era bem posicionado, ele protegia o seu colega do lado também. Né? Quem já viu aqui o filme 300 sabe que eles venceram, eles eram um número muito menor, mas eles venceram uma quantidade muito maior de inimigos usando essa tática de usar cada um
colava no outro, eles se posicionavam de tal forma que ninguém conseguia atingir eles, porque o escudo protegia não só quem estava portando o escudo, não só quem estava segurando o escudo, mas também ao lado, né? Existe inclusive uma técnica militar chamada tartaruga. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar fotos, né, de como que era feito. Então eles colocavam o escudo em toda a lateral, eles fechavam o cerco de escudos, né, e também colocavam escudos por cima. Eles ficavam então blindados, né, protegiam não só a si mesmo, mas protegiam também os demais colegas, né? Então o escudo traz essa ideia, formava uma espécie de casco, por isso daí vem o nome, né, técnica militar da tartaruga, né? Então dessa forma o escudo protegia a si mesmo e os outros. Aqui ele até colocou aqui, ó, da formação tartaruga, exatamente, que eu acabei de falar. Pastor, parece dos Vikings. Os Vikings também. Os Vikings, eu também gosto de assistir os Vikings, né? Também tem essa a gente percebe isso neles também, né? Então o escudo tem esse caráter de proteger a si mesmo, mas também proteger ao próximo. E no reino espiritual, como é que funciona isso? O que Paulo quis dizer com relação a essa analogia? No reino espiritual, a fé funciona como escudo. Ela nos protege, mas ela não protege só a nós. Ela protege também a quem está ao nosso lado. Ela vai nos proteger contra os dados inflamados, né? E a do nosso colega também, a do nosso irmão que está do lado. Mas como assim, pastor? Não tem quando você está mal? E a melhor coisa de quando você está mal, quando você está balançado, quando você está com a sua fé balançada, é quando você encontra alguém que está bem. Alguém que está, sabe, bem com Deus, com a fé ali, sabe, firmeza. Porque o cara acaba com esse lado mal seu rapidinho. Você começa a fazer um monte de questionamento, o cara vem com uma palavra, pô, acabou. Aí a fé dele não protegeu só ele, protegeu você, alimentou você espiritualmente. É nesse sentido que Paulo está querendo dizer. Então, o que são esses dardos inflamados do inimigo? Representam as acusações, as tentações, as distrações que o inimigo vai usar para tentar nos fazer cair. Então, usar o escudo da fé aqui é estar preparado para se defender, mas também preparado para defender o próximo, né? Repare que aqui tem um aspecto da mutualidade. O tempo todo falando de mutualidade, né, pastor Cláudio? Mutualidade de novo aqui, ou seja, eu tenho que estar preparado não só para me defender, mas eu tenho que estar preparado para defender o meu irmão. Isso quer dizer que quando eu pego um irmão fraco na fé, eu não vou jogar ele mais para baixo, eu não vou ajudar a matar ele. Eu tenho que ajudar ele a levantar, eu tenho que tá com o escudo da fé aqui. Não, peraí, meu irmão. É como se fosse o ferido da guerra, não tem? Eu gosto desses filmes de guerra que eles mostram isso. Às vezes eles carregam o ferido de guerra nas costas. Bota o cara lá e leva o cara até um lugar onde ele pode ser socorrido. E às vezes a gente faz o contrário. Às vezes quando o nosso irmão está para baixo, a gente joga ele mais para baixo ainda. E não é a forma correta de agir. Aliás, geralmente os crentes agem de uma forma que não dá para entender. Porque quando quer para ganhar o cara, faz de tudo. Mas quando o cara aceita, entra na igreja, o primeiro vacilo que o cara dá, a gente não pode ser assim. Não, temos que usar o escudo da fé de forma que nos proteja, mas também proteja o nosso companheiro, de forma que proteja o nosso irmão, né? A fé, ela não vai ser útil só para mim, ela vai ser útil para o corpo, né? Para o corpo de Cristo todo, para mim e para o meu irmão. O outro elemento que Paulo fala aqui, deixa eu ver como é que é a nossa hora, 8h37, é a salvação. O capacete era a última peça, né, a ser colocada da armadura. Era a última peça, ele vestia tudo, e a última peça era o capacete. Porém, apesar de ser a última, era uma das mais importantes. Por quê? Um ferimento na cabeça, quando não era mortal, deixava o soldado vulnerável. Ou seja, ferimento na cabeça, quando não matava, deixava o soldado ferido de tal forma que às vezes ia prejudicar até o restante do pelotão. Então, por isso o capacete é importante. Sendo assim, o capacete do soldado romano ele era feito de uma peça de bronze reforçado que, além da cabeça, cobria o pescoço e uma parte do ombro, né? Quem quiser depois pesquisar, eu até indico, vocês vão ver vários modelos, mas geralmente o formato deles tinham essas características, né? Cobria o pescoço e uma parte do ombro. A ideia era blindar ao máximo o corpo do soldado romano, com toda a armadura. E o capacete também tinha essa intenção. Para o cristão, o capacete aqui, ele representa a esperança da salvação. Veja o que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5,8.
Paulo escreveu o seguinte: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, ele fala da couraça da fé de novo, né? E do amor, e o capacete da esperança da salvação. Pastor, ainda não entendi. O que Paulo quis dizer aqui com o capacete da esperança da salvação? Como assim? Eu não entendi o que ele quis dizer. É o seguinte, esperança, a esperança do mundo, o conceito de esperança do mundo, ele é diferente do conceito de esperança cristão. O conceito de esperança do mundo é quando você, como é que eu vou colocar? É quando você acredita na hipótese de alguma coisa acontecer. Quando a gente, no mundo, diz que tem esperança de ganhar na loto, por exemplo, na loteria, né, o cara não tem certeza que aquilo vai acontecer. Ele acredita que pode acontecer e que pode não acontecer. Tá, o exemplo da loteria aqui não foi muito bom não, desculpa. Vamos usar um outro exemplo aqui. Por exemplo, quando o Flamengo vai jogar, o pastor Cláudio não tem certeza que o Flamengo vai ganhar. Mas, no sentido secular, ele tem esperança. Ou seja, ele acredita na possibilidade. Mas para o cristão, não. O cristão, o conceito de esperança é certeza. Então, o capacete aqui da salvação é a certeza da salvação. Como assim? Vamos lá que eu vou explicar. O conceito de vestir o capacete da salvação, de ter essa esperança, de ter essa certeza, é que você está na batalha. Por mais que você seja atingido, por mais que você sofra, tome um golpe, e por mais que você chegue até a morrer, você tem a certeza da salvação. Porque a salvação não é aqui, ela já aconteceu. A salvação, a gente vive inclusive num contexto, eu gosto sempre de falar, a gente tem sempre que observar que a Bíblia, ela trata de 4 pilares, né? Criação, queda, redenção e consumação. Então a salvação, nós já fomos salvos, mas a consumação vai vir depois. Então se alguma coisa nos atingir e acontecer aqui ou agora, não importa, porque nós temos esperança na salvação. A nossa salvação não é no agora, mas é quando Cristo nos voltar. Então é isso que Paulo fala, é de ter esperança, né, que em algum momento nós vamos ser salvos. Esse momento vai chegar. Que isso aqui é transitório, que isso aqui é passageiro. Satanás, ele vai tentar, e sempre vai fazer isso, nos fazer duvidar a respeito de Deus. Ele vai tentar nos fazer duvidar a respeito de Jesus. Vai tentar nos fazer duvidar sobre a salvação. O capacete, então, tem essa função de nos proteger com relação a isso. De ter a certeza de que nós somos salvos. Né? Então, por mais que a gente tome uma flechada aqui, por mais que a gente tome uma lançada, uma espadada, que a gente leve um golpe aqui, que a gente caia, que a gente se machuque, nós somos salvos. A esperança da salvação é a certeza da salvação. É a certeza que essa guerra, que essa batalha está ganha. Seria a mesma coisa que, voltando a usar o exemplo do jogo do Flamengo, a gente tivesse a certeza que o Flamengo vai ganhar, só que vai acontecer um monte de coisa no jogo. O jogador sabe, não, mas tá certo, já vi o final, eu sei que eu vou ganhar. Mas eu vou cair, eu vou machucar, eu vou levantar. É mais ou menos isso que Paulo quis dizer. Ter a certeza que no final vai dar tudo certo, porque nós já estamos salvos. Essa batalha já está ganha. E Paulo vai falar também sobre um outro elemento, a palavra de Deus. Vamos voltar ao nosso texto, vamos ler novamente aqui. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. É engraçado que a espada do Espírito, Paulo já entrega o que é, né? Os outros ele fala, ele descreve os elementos da armadura, mas quando fala da espada do Espírito já fala o que é para não deixar dúvida, que é a palavra de Deus. Então usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. E é interessante que ele fala de usar. Use o capacete da salvação e use também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Né? Então, e aqui vale uma observação também interessante. De toda a armadura, de tudo aquilo que Paulo descreveu, essa é a única peça usada para o ataque. Tá? É a única peça usada para o ataque. Isso nos mostra que nós devemos nos preocupar mais em estar preparados para oferecer resistência e nos defender do que contra-atacar. E às vezes o que a gente vê nessas pseudo-batalhas espirituais que acontecem por aí é exatamente o contrário.
A gente vê um monte de ato profético que não leva nada ao lugar algum. A gente vê guerras espirituais que de guerra espiritual não tem nada. Vencer o inimigo já está vencido, eu não preciso vencer o inimigo, eu não tenho poder para vencer o inimigo. O único que tem poder para vencer o inimigo é Cristo. Quando eu estou nele, eu vou fazer o quê? Ele já venceu, então eu vou oferecer resistência. Por que eu oferecer resistência? Porque ele já está vencido. Isso a gente tem que lembrar sempre. Mas a palavra, como espada, porque a espada não era usada só para atacar e contra-atacar, ela era usada também para se defender. Então, isso é importante, né? Isso significa o quê? Que nós seremos atacados e temos que estar preparados para nos defender usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como o próprio Paulo diz, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu vou usar a palavra para me defender? Seja prático, pastor Ricardo. Então vamos lá. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, o que ele fez? Ele usou a palavra. A arma de ataque e de defesa que ele usou ali foi a palavra, né? O que ele falou várias vezes na medida que o diabo tentava ele? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Mais de uma vez, todas as vezes que ele dava uma resposta a Satanás, ele falava está escrito. Ele usava a palavra. E nós temos que agir da mesma forma. Mas para fazer isso, eu tenho que conhecer a palavra. E quando um soldado ele vai usar uma arma, quando ele se alista num exército, porque ele quer lutar uma batalha, ele quer guerrear por conta da nação dele, para ajudar a nação dele, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele vai receber um treinamento. E nesse treinamento ele vai aprender também a usar as armas que ele vai utilizar. Por exemplo, eu nunca atirei. Se eu fosse, sei lá, participar de uma guerra e me alistasse para isso, a primeira coisa que eu tinha que aprender era atirar, porque eu não tenho a mínima ideia de como que é. Então eu tenho que aprender, não é só chegar, pegar na arma e atirar. Eu tenho que aprender como é que faz isso. E a mesma coisa era com a espada, o soldado tinha que aprender. Eles treinavam muito tempo para poder dominar ali essa técnica. Da mesma forma, nós temos que passar por um treinamento, né? Esse treinamento para o cristão com relação à palavra de Deus é quando a gente estuda a palavra, quando a gente participa da EBD, quando a gente participa aqui do curso de batalha espiritual, quando a gente assiste os cultos, né? Quando a gente faz os outros cursos da escola teológica, quando a gente faz os cursos do hashtag SouFonte, que está vindo aí, a partir da próxima sexta o pastor Cláudio já vai ministrar. Isso é o treinamento, é conhecer a palavra. É conhecer a palavra cada vez mais, porque quando você conhece a palavra, você não é pego de surpresa, né? Automaticamente o Espírito Santo traz à tona um texto que te ajuda ali. E você vai lembrar do que a palavra te diz e ela vai te servir como defesa. Não só para você, mas para os outros. Esses dias eu mandei um vídeo para o pastor Cláudio de uma pessoa falando um monte de azeira, de bobagem lá. E os argumentos, assim, para quem não conhece a palavra, cai. Porque eram argumentos até de certa forma bem construídos. Mas quem conhece a palavra, automaticamente já identifica ali um monte de coisa. Aí eu até falei com o pastor, quem conhece a palavra consegue refutar facilmente cada argumento que essa pessoa usou aí. Mas se pega um desavisado aí que não conhece a palavra, não conhece a Bíblia, não sabe nem achar um capítulo, um texto, um versículo, o cara cai, porque os argumentos são bons, de certa forma. Mas quando você conhece a palavra, o cara fala uma frase, opa, mas a palavra responde isso aí. Ó, isso aí também que ele falou, a palavra responde e vai. Porque a palavra funciona, né, como uma arma de defesa nesse sentido. Então temos que conhecer, temos que saber manusear. 2 Timóteo, eu quero ler com vocês aqui, a gente já está finalizando. É um texto clássico, esse texto aqui geralmente, 2 Timóteo 2,15, é um texto geralmente utilizado para quando os pastores terminam um curso de teologia, ou são consagrados, é um texto muito usado, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Só que apesar desse texto ser utilizado muito aí para formatura de pastores ou para quem termina um curso de teologia, não é só para pastores, é para todo aquele que é crente, é para todo aquele que é cristão, é para todo aquele que é soldado do corpo de Cristo, soldado do exército de Cristo. Ele tem que saber manusear a palavra da verdade, ele tem que se apresentar como obreiro aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que sabe manejar bem a palavra da verdade. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele deve conhecer intimamente a sua arma. Ele deve conhecer
né, que a espada do Espírito é a palavra de Deus e que com ela, né, você vai poder se defender e contra-atacar. Mas veja bem, eu até coloquei aqui, não adianta deixá-la, a Bíblia, como alguns fazem, né, aberta, né, com a intenção de afugentar o inimigo ou os maus olhados. Não! O conhecer aqui, a palavra de Deus, é conhecer no sentido de praticar. O conhecer da Bíblia, ele sempre tem esse conceito de prática, de experimentar, né? Quando um homem tinha relacionamento com uma mulher, sempre você vai encontrar lá, e fulano conheceu fulana. Não é que ele foi apresentado, oi, tudo bem? Boa noite. Não. É conhecer no sentido sexual mesmo. Teve relacionamento sexual, intimidade. Então, o conhecer aqui é ter intimidade. É saber manusear a palavra de Deus, né? Ela tem que ser lida, ela tem que ser entendida, ela tem que ser praticada diariamente. Só assim a gente vai cumprir o que Tiago, foi um texto que a gente usou no curso todo, e aqui a gente já está finalizando, Tiago 4,7 fala, só assim a gente vai conseguir se sujeitar a Deus, que é o primeiro passo, é se sujeitar a Deus, aí a gente consegue resistir ao diabo e o diabo vai fugir de nós, né? A gente tem condições de oferecer resistência ao diabo? Sozinho não, por nós mesmos não, mas através de Cristo, através da sujeição, eu consigo fazer isso. E como é que eu me sujeito? Então, como é que eu faço? Como é que eu pratico essa sujeição? Obedecendo a palavra, né? Me revestindo de Cristo, né? que é o que a gente acabou de falar aqui durante essa aula. Amém? Então, a armadura de Deus, queridos, simboliza isso. Paulo usa essa figura para mostrar que o que a gente tem que fazer é se revestir do próprio Cristo. E para finalizar, eu quero ler alguns textos aqui para mostrar, né, o que Paulo quis dizer realmente, né, para a gente sintetizar tudo que foi falado aqui, que Paulo quis dizer. Romanos 8, 28 e 29 diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que Paulo fala nesse texto? Que Deus, ele nos escolheu e nos predestinou para sermos conforme a imagem de Cristo. Para isso eu tenho que me revestir dele. Outro texto que vai corroborar com isso aqui está em 2 Coríntios 3,18. Paulo fala, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Como é que acontece essa transformação de glória em glória que Paulo fala em outro texto, né? Quando eu me revisto de Cristo, quando eu pratico mais a palavra de Deus, quando eu me torno cada vez mais parecido com Cristo, né? Aí eu vou sendo transformado de glória em glória, cada vez maior, né? A imagem de Cristo. E o último texto, Colossenses 2, 6, 7, que diz, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados neles, firmados na fé, como foram ensinados, transbordados de gratidão. Olha só que interessante. Paulo também escrevendo aqui aos Colossenses, ele fala o quê? Assim como vocês receberam lá no comecinho, de bom grado, felizes, né, com ímpeto, com desejo, com vontade, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, não parem, é isso que ele está querendo dizer. Continuem a viver nele, enraizados, olha a expressão que ele usa, enraizados, criem raiz no Senhor. O que é a raiz? A raiz de uma planta é aquela que vai entrando na terra e cada vez fica mais difícil de tirar. Tem árvores que às vezes destrói a calçada porque a raiz vai ficando forte. É isso que Paulo usa muitas figuras de linguagem. E aqui ele está usando mais uma, enraizados em Cristo, edificados nele. Um edifício, ele tem uma base. Edificados nele, Paulo quer dizer, construa um edifício espiritual que esteja nele, ligado nele, embasado nele, que ele seja a base. Firmados na fé, firmes, como vocês foram ensinados, transbordando de gratidão. Né? Então, vestir a armadura de Deus é fazer tudo isso, e experimentar tudo isso que Paulo está falando aqui. Amém, queridos? Então, hoje então, é a última aula do nosso curso aí de batalha espiritual. Eu espero que realmente os irmãos tenham sido abençoados, tanto quanto eu fui, e tanto quanto eu sou. Toda vez que eu ministro essas aulas, eu amo dar essas aulas, e tenho certeza que vocês foram, né? A aula do pastor também sobre libertação,
né? A gente está finalizando, o pastor deu a última aula dele na sexta passada, eu estou dando a última hoje, né? E como é que vai ficar? Eu já falei aqui no comecinho, mas para aqueles que não estavam, a partir da próxima sexta, a gente começa então aí a nossa sala de doutrina, chamada #SouFonte, tá? #SouFonte. Eu vou até escrever aqui para vocês aí, para vocês usarem. Ó, #SouFonte. Ó, pastor Nilson, você tá aí, pastor? Muito edificando, glória a Deus. Toda glória e toda honra ao Senhor. Obrigado, pastor. Obrigado aí pela presença. Pastor Nilson, anjo negro. Então, a gente vai começar na próxima sexta o nosso #SouFonte. Então, quero te convidar a participar, a continuar. Não vai acabar o curso de Batalha Espiritual e Libertação. Sim, mas vamos dar início a outros, vamos tratar de outros assuntos. O que a gente vai falar? Assuntos, doutrinas básicas. Vamos falar sobre o Espírito Santo, sobre batismo, sobre igreja, sobre oração, sobre discipulado. São vários temas. Sobre salvação, enfim, são vários temas. Cristologia, bibliologia, são vários temas teológicos, né, e básicos, né, e você vai ter a oportunidade de conhecer a fé, a forma que a fonte de vida crê, né, o que a fonte de vida pensa acerca de determinados assuntos. Por exemplo, dons espirituais. O que a fonte de vida crê? Ela acredita, não acredita? Como é que ela entende isso? Então, essa é a ideia. Então, te convido a participar a partir da próxima sexta. O pastor já vai estar dando aula aqui, né? A gente teve uma troca de dias e horários aí, porque na sexta-feira eu estou fazendo um curso, mas é um curso rápido, são 5 ou 6 sextas-feiras, aí depois eu estou liberado na sexta, eu pedi o pastor para trocar comigo só por conta disso. A faculdade tem essas coisas, né? Você acaba tendo que fazer algumas coisas a mais aí. Estou fazendo esse curso, já fiz a primeira aula semana passada e logo vai acabar. E é isso, queridos, né? Então continue participando, lembrando aí também das nossas lives, vão continuar acontecendo aí 9h30 da manhã, né? Hoje a gente teve um pequeno imprevisto, né? Às vezes acontece, mas tivemos um vídeo aí do pastor Cláudio, né? Para que vocês não ficassem sem nada, mas amanhã, inclusive sou eu que dou amanhã, então pode contar, se Deus quiser, se Deus permitir, eu estarei aqui ministrando o devocional para vocês, e depois segue a sequência dos cultos, todo dia à noite tem um culto às 20 horas, e todo dia de manhã tem um devocional a partir das 9h30, ok? Fica ligado, né? Separa um tempo aqui para você ouvir a palavra de Deus, para você ser ministrado. As coisas estão difíceis? Estão, mas uma coisa eu te garanto, sem a palavra de Deus fica mais difícil. Sem ser ministrado, sem ser alimentado, a gente realmente vai passar um pedaço mais difícil ainda. Então, separa um tempo para estar aqui com os irmãos, mesmo em comunhão virtual, mas para ouvir a palavra, para ser ministrado, para adorar, para aprender, para crescer. Amém? Novamente falando dos nossos dízimos, das nossas ofertas, só lembrando rapidamente, se você ainda não fez sua contribuição, quer fazer, quer ajudar, procure o seu tesoureiro e faz essa contribuição, se Deus tocou no seu coração, amém? Eu quero orar por cada um de vocês. A irmã Rosana, ela fez um pedido de oração no começo, eu só não lembro o nome do casal. Irmã Rosana, a senhora pode postar o nome do casal novamente, por favor? Porque eu já estou com 42, né? Você começa a falhar algumas coisas na memória. Eu lembro que a irmã pediu de oração aqui para um casal, para Deus trabalhar. Qualquer coisa a gente faz uma oração só pelo casal, que Deus sabe quem é. O Rubens colocou muito top, que o Senhor continue abençoando a vida dos nossos pastores. Amém, Rubens. Amém, que Deus te ouça. É uma honra, né, poder ajudar aí no crescimento de cada um de vocês. Camila e Rafael. Thaís Moreira falou aí, e a igreja lá em Porto Seguro? Eu vou em minha terra natal, já tenho... Aí, pastor, já está começando a surgir os membros aí da igreja em Porto Seguro, hein, pastor? Acho que você vai ter que me enviar para lá, hein? E eu sou missionário vai, missionário obedece, se eu sou mandar, eu vou. Aí, Thaís, me ajuda, hein? Amém, queridos. Vamos orar. Quero orar por cada um dos irmãos. Se tiver mais algum pedido, alguém quiser colocar, né? Vamos orar. E vamos ser igreja, vamos orar. Sempre que alguém colocar um pedido de oração aí, lembre de orar. Tira o tempinho na hora. Eu sempre que eu vejo um pedido de oração, na hora eu fecho o olho e oro. Porque se eu esquecer depois, eu orei pelo menos uma vez. Amém? Então vamos orar pela Camila e pelo Rafael. Se alguém tiver mais algum pedido, né? Vamos orar então? Senhor Deus, obrigado, Pai, como eu já disse mais uma vez, por esse momento, essa oportunidade de poder estar aqui, nesse momento aprendendo mais de Ti, aprendendo a Tua Palavra, sobre esse tema tão importante, tema que vem nos abençoar, que vem nos ensinar, Deus. Obrigado pelo entendimento, Senhor Deus, que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, e isso tem feito diferença em nossas vidas. Nos ensine, Senhor Deus, a lutar uma batalha de acordo com a Tua Palavra, Senhor Deus.
nos ensine a agir como foi descrito aqui, a oferecer resistência, a nos revestir cada vez mais de Cristo, a parecer cada vez mais com Ele, e não ficar aí lutando pseudos batalhas, né, que não levam nada a lugar algum. Que a batalha que a gente venha a lutar seja cada vez mais contra o nosso próprio eu, contra o nosso ego, contra o nosso orgulho. Que a batalha contra a que a gente venha a lutar seja aquela que a gente ande a segunda milha, que a gente aprenda a perdoar mais, que a gente aprenda a se doar, que a batalha que a gente venha a lutar seja aquela batalha que a gente lute para levar a paz, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à perseguição, Senhor Deus, porque essa é a verdadeira batalha. E assim a gente se parece cada vez mais com Cristo, pois foi isso que Ele veio fazer em nosso meio. Quero te pedir pela vida de cada um que está nos assistindo, pedir que o Senhor venha abençoar cada vida, Senhor Deus, de acordo com a necessidade, cada lar, cada pai de família aqui, Deus, cada filho, filha, enfim, abençoe, Senhor Deus, a todos. Quero te pedir em especial por esse casal que a irmã Rosana colocou, Deus, a Camila e o Rafael. Oh, Deus, trabalha, Senhor Deus, nesse casamento, eu não sei o que está passando, mas o Senhor sabe, né, o Teu Espírito Santo sabe. Peço que nesse momento o Senhor vá com Tua mão sobre a vida deles, Senhor Deus, e que o Senhor traga discernimento, que o Senhor faça o que for preciso, Deus, né, para que eles possam ter o casamento deles restaurado, fortalecido na Tua presença, que se for necessário eles procurem ajuda, Senhor Deus, orientação, aconselhamento, que é muito importante, né, e que o Senhor venha direcioná-los nesse sentido também, Deus. Mais uma vez, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Então é isso, queridos, graça e paz. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu não falei aqui. Pastor Nilson! Ó, a Andréia tá aí. Quem eu não falei, quem eu não cumprimentei, boa noite, graça e paz. Muita gente. Amém. Então é isso, queridos. Graça e paz. Né? Que Deus abençoe cada um. Fui!